Bom dia, tudo bem com você? Hoje mais uma manhã linda com o sol maravilhoso, apesar do friozinho delicioso. Ambos damos graças a Deus ao Pai. E o tema hoje é o divórcio, aos olhos de Deus. Mateus 16, de 1 a 12. Vamos conversar um pouquinho acerca desse detalhe muito importante, né, que é o divórcio, à luz da palavra. Vamos orar? Detalhe, se inscreva, curta, deixe seu like. O Instagram mudou o critério agora e disse que para eu continuar fazendo as lives é necessário ter mil pessoas inscritas no canal. Então, você que vê, eu sei que tem bastante visualizações, tem mais de 2.000 visualizações nos meus vídeos. Então, cada um de você que verificar essa live, se inscreva, por favor, para que eu possa continuar aqui todo dia de manhã. Eu conto com a sua inscrição, com a sua solidariedade, com a sua empatia diante do meu trabalho em relação à obra do Pai. Então, que Deus te abençoe e vamos orar. Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença, eu te louvo, te glorifico, te exalto. Eu agradeço a Ti por este momento, eu me rendo a Ti, Espírito Santo, em plenitude, na Tua dependência, para que o Senhor venha me orientar, conforme a Tua palavra e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Aqui hoje esse tema é muito delicado, é muito debatido entre os pastores, mas o que a palavra de Deus fala acerca do divórcio? Aqui diz assim, que depois que Jesus terminou ali um discurso, ele deixou a Galileia e foi para o outro lado do Jordão, da Judéia. E aí as multidões vieram, seguiram ele, e ele ali curou os doentes. E diante disso tudo, alguns fariseus queriam pegar Jesus numa armadilha. E aí perguntaram a ele, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus pergunta a eles, como assim, vocês não leram as escrituras, né? E ali, então, ele diz que está escrito que no começo Deus criou o homem e criou a mulher, que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne ali diante do Senhor. E aqui ele diz assim, assim eles não serão mais dois, nem homem nem mulher, mas uma só carne. Então Deus vê o casamento como algo muito especial criado por ele. E aí ele diz assim, portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. E aí continuaram perguntando a Jesus, né? Então, por que Moisés disse que o homem ele pode divorciar-se de sua esposa, mandando-a embora e entregando-lhe um documento por escrito? E aí Jesus responde, Moisés fez isso por causa da dureza do coração do homem, ou seja, os corações duros e maus de vocês, mas não foi isso que Deus estabeleceu desde o princípio. E aí Jesus ainda continua, e ainda lhe digo, aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por conta de infidelidade, casar-se com outra mulher comete adultério. Então os discípulos de Jesus disseram-lhe, se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Nem todos podem aceitar essa declaração, disse Jesus, só aqueles a quem Deus deu entendimento vão ser capazes de acertar esta palavra. Alguns nascem sem a capacidade de se casar, né? Enquanto outros
né, de alguma forma, querem se casar. Então ele diz assim, alguns nascem com essa capacidade, né, e outros se recusam. Porém, de alguma forma, o objetivo maior é justamente falar com clareza acerca do divórcio. E aí você vê hoje, né, eu ouvi uma notícia de que a incidência de divórcios é 50%. 50% pessoas casadas, 50% pessoas divorciadas. E hoje, assim, quebrou a unha, vou divorciar. Olhou feio, vou divorciar, né? Isso Deus não estabeleceu desde o princípio. Por quê? Porque Deus fez o homem e a mulher para se unirem. Tanto é que o homem, ele deixa a sua casa, ele deixa seu pai, ele deixa sua mãe, a sua família para se unir à sua esposa e se tornar uma só carne. E ali para Deus, os dois são um. Então, quando existe o casamento, para Deus vocês são únicos. Porém, pela dureza e o coração mau do homem, teve que ser instituído através de Moisés ali, o divórcio, a carta do divórcio. Por quê? Porque o homem não soube valorizar, ou a mulher, essa relação, essa instituição que Deus deixou desde o princípio, que é o casamento. Então é importante você saber com quem você vai casar. Esse casamento está dentro da vontade do Pai, né? No sentido de você estar observando os sinais daquilo que Deus tem para você, porque eu acredito sim que você pode ser capaz, você é capaz de escolher sim um bom marido, uma boa mulher, não dentro só da questão do sentimento, mas do caráter, do que a pessoa estabelece na vida dela, não somente por fala, mas por atitudes. E então, de alguma forma, você estará aí sendo conduzido pelos sinais, porque Deus ele vai dar o sinal para você se você deve permanecer casado, você vai ter paz no seu coração, né? Se você deve casar com a pessoa, justamente o namoro é importante, o noivado, para você verificar a compatibilidade, porque ninguém é igual a ninguém. Vocês, o homem precisa estar 100%, a mulher 100%, e se unirem para somarem, né? Não assim, eu tenho essa dificuldade, ele tem essa e ele me completa. Não, Deus ele dá 100% da capacidade de cada um, justamente para não acontecer o divórcio. Se você vê que é incompatível no namoro e no noivado, para que não haja o divórcio, não case, né? Escolha, espere em Deus, escolha no Senhor, fique atento aos sinais do Pai, porque aqui a palavra diz que a única forma de Deus liberar por conta da maldade do coração do homem, a dureza, é sobre a questão da infidelidade, se houve traição, se houve adultério, ou da mulher ou do homem. E ainda, nesta palavra, fica claro, né, que é somente por esta condição, mas sabemos que hoje existem situações muito, né, pior tanto quanto a traição, porque a traição, né, o adultério é você ferir quem você ama, é você não respeitar o seu cônjuge, é você não se posicionar em amor, o homem como o provedor, o cuidador, aquele que estará ali dando a vida pela sua esposa, como Cristo deu a vida pela sua igreja. E a mulher, aquela que é formada da costela do homem, né, para ser auxiliadora, para caminhar lado a lado, para ser uma mulher sábia, para ser uma mulher prudente, né, justamente com maturidade, para saber discernir a hora de falar e a hora de ficar quieta, né, justamente para que o casamento não torne briga em cima de briga, discussão em cima de discussão, falta de respeito, né? Porque o amor, ele é maior do que todas as coisas. Quem ama, cuida, quem ama, respeita, quem ama está ali presente o tempo todo. Então, é importante você ter essa consciência, é importante você saber
que o divórcio não foi instituído pelo coração de Deus, mas pela dureza do coração do homem. E hoje, uma situação delicada, tanto quanto a traição, é a questão do abuso psicológico, do abuso no sentido físico, né? De bater, de maltratar. Isso é inadmissível para Deus, porque o homem não foi feito para ter esse papel, ele foi feito para cuidar, ele foi feito para amar, ele foi feito para respeitar, para zelar da sua esposa, assim como a sua esposa também, cuidar e zelar do seu marido. Então, a palavra hoje é muito clara, né? E tem aqueles casos também que a pessoa tá casada, abandona, vai embora e forma outra família. Aquela pessoa que não deu a carta de divórcio continua em adultério. Então, é de extrema importância que haja, né, já que vai acontecer realmente a separação ou por infidelidade ou por essas questões de abusos, né, seja físico ou psicológico, é também necessário que dê essa carta, porque não tem como a pessoa continuar casada e formar outra família, né, justamente pela dureza do coração do homem, pela maldade que há ali no coração. Então é importante você ter esse posicionamento, mas saber que se porventura houve infidelidade e você ama essa pessoa e seu coração está disposto a perdoar e ela se arrepender e nunca mais cometer o mesmo pecado, é até melhor do que acontecer o divórcio. Então é importante você estar firmado em Deus, tanto o homem quanto a mulher, né? Pelo menos um dos casais, porque o importante seria os dois estarem caminhando na mesma fé, né? Os dois caminhando no mesmo propósito, porque quando se casa, se fala que está ali na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, né? No amor e em todas as circunstâncias, para honrar a sua escolha. E você faz esse juramento diante de Deus. Você não faz somente diante dos homens. Você assina um papel se comprometendo a cuidar do seu casamento. Eu acredito que as pessoas esquecem desse detalhe, esse juramento que faz diante do grande eu sou, que é se esforçar. Se esforçar para o casamento dar certo, se esforçar para que haja perdão, se esforçar para ambos melhorarem naquilo que precisa, né? Então é importante ter esse posicionamento muito forte, porque o amor prevalece, o amor ele perdoa, o amor ele restaura, o amor cura, né? Então é importante você saber hoje de forma assim muito simples, rápida e direta que o divórcio nunca esteve no coração de Deus, mas pela dureza e a maldade do coração do homem acabou tendo que ser instituído ali por Moisés, mas no princípio não era assim, porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem por toda uma vida, até que a morte os separe, né? Não foi assim, por conta de uma discussão, por conta disso ou por conta daquilo, não, até por incompatibilidade, que é o que a maioria diz hoje, né? Somos incompatíveis, mas e o namoro, né? E o noivado, né? Esse tempo todo de observação, esse tempo todo que você esteve com a pessoa para você verificar, não, isso aqui é compatível, não, isso é insuportável para mim, então essa pessoa não é. Né? Claro que sempre acontecerão e cada um cada um tem a sua própria bagagem, cada um tem a sua forma de ver o mundo, não precisa ser, né, no sentido de, ele gosta de marrom, eu gosto de marrom, ele gosta de pizza, eu gosto de pizza, ela gosta de chocolate, eu gosto de chocolate, não é nesse sentido, né, mas é de saber assim, olha, né, eu consigo suportar essa falha por amor. Da mesma forma o homem, eu consigo suportar essa falha por amor. E a gente vai aprender e conviver, eu cedo, ela cede, a gente juntos vai fazendo acontecer. Essa semana mesmo que passou, teve aí o casamento de uma pastora que eu amo muito, uma festa de 60 anos do casamento deles. Então já passou, né? Bodas de ouro, 50 anos, agora 60 anos casados. Então, o que eles tiveram ao longo da vida que superar, se perdoar, estar junto, ressignificar para ter 60 anos de casado. Isso é amor,
né? Isso é um casamento de acordo com a vontade do Pai. Isso é um casamento que houve perdão, houve esforço da parte de ambos para permanecerem juntos, para criarem os filhos juntos, para cuidarem ali dos netos juntos, para ter alegria de toda essa família. 60 anos de casado. Por quê? Porque foi isso que Deus instituiu. O amor, ele sempre prevalece. Então é importante você ter esse discernimento, essa sabedoria. Claro, em situações como a palavra de Deus diz, aqui fala em fidelidade, né? Mas, de alguma forma, tem essa situação que eu falei, do abuso físico ou psicológico, né? Que muitas pessoas acabam não conseguindo lidar e é terrível mesmo, né? E aí é incompatível, mas para que você não caia numa situação dessa, de abuso psicológico e físico, você observa os sinais, você observa quem é a pessoa que você está casando. Aí você pode até me falar, mas lá no noivado não mostrava, nem no... Em algum momento a pessoa vai ser grosseira, em algum momento a pessoa pode perder as estribeiras ali numa briga, e aí levantou a mão, pode saber, né? Evita, porque, né, se levanta a mão no namoro, no noivado, no casamento vai ser pior, porque a pessoa acaba tendo a consciência de que ela tem posse de você, que ela é dona, né? Mas de alguma forma no sentido ruim. Não na união, não na soma, não na fidelidade, na cumplicidade, no respeito, né? Mas também para machucar, e ninguém merece casar para ser machucado. Ninguém merece casar para ser ferido. Então, a instituição do casamento, desde sempre foi, nunca para ter divórcio. Raras exceções as quais eu citei aqui. Então, se você está passando por alguma dificuldade nesse sentido, ore, jejue, busque a palavra, busque em Deus para que o Senhor transforme o seu casamento, busque em Deus, se houve adultério, você ainda manda a pessoa para que haja perdão da sua vida e arrependimento da vida do outro, para que isso não volte a acontecer. Busque em Deus para que o seu casamento não acabe, né? A não ser em último dos últimos, depois de tudo que você fez, depois de Deus falar com você, e aí não tendo possibilidade, aí não tem o que fazer, né? Mas em Deus tudo é possível, a transformação é possível. Eu mesma, nos meus atendimentos, né, os acolhimentos que eu faço, já atendi ambos, tanto a mulher quanto o homem traíram, e eles falaram, se arrependeram os dois, e de alguma forma, não, a gente quer continuar casado, a gente vai se perdoar e a gente vai se respeitar. Ressignificaram, e ali Deus pôde atuar, porque a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E ali se restabeleceram, né, permaneceram casados, foram trabalhados no seu psicológico, no seu emocional, no seu espiritual, e hoje estão com mais um filhinho, extremamente feliz, para a honra e glória do Senhor. Então é importante você saber que você pode ressignificar o seu casamento em Jesus, ressignificar o seu casamento em amor. Então, tenha plena certeza e convicção, né? Tirando essas situações que são insustentáveis, né? Mais uma vez você colocando tudo no altar do Pai, Ele restaura, Ele traz transformação, Ele traz cura, Ele traz libertação. Então, é desta forma que a palavra de Deus nos ensina nesta manhã. E se você ainda não tem Deus, para que você coloque o seu casamento aos pés da cruz, o seu relacionamento aos pés da cruz, a dificuldade que você está entrando no seu casamento, né, a luta que você está passando aos pés da cruz, eu peço que você ore agora comigo, aceitando Jesus como único, suficiente Salvador. Maravilhoso Pai, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Entra agora na minha vida e muda a minha história, muda o meu casamento, transforma o meu casamento. Pai, eu me rendo a Ti para ser guiada em amor, perdão e a Tua graça e a misericórdia sobre a minha vida e sobre o meu casamento. Transforma a minha família para que
não haja divórcio, para que haja o perdão, para que haja a reconciliação, para que haja o arrependimento, para que haja, Senhor, a restauração perfeita em Ti. É o que eu te peço, te aceitando como meu Salvador para mudar a minha história, para que o Senhor me dê a vida eterna, para que o Senhor venha restaurar a minha vida no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, saiba que Deus vai entrar no seu casamento, que Deus vai entrar neste relacionamento e Ele vai restaurar, e Ele vai curar, e Ele vai sarar, porque o Espírito Santo, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que há arrependimento verdadeiro, a pessoa não volta mais a cometer o mesmo ato. Então que Deus estabeleça aí no seu casamento essa vitória. Amém? E vamos agradecer agora justamente por esta palavra tão grandiosa e maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Pai, te agradeço por essa palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra nos orienta como devemos fazer acerca do divórcio, conforme a tua vontade e o teu olhar. Primeiramente, o Senhor diz que o amor perdoa, o amor não é egoísta, o amor, ele supera todas as coisas. E se ambos se desejarem e permanecerem no casamento, que haja restauração, que haja cura, que haja perdão, que haja transformação, que haja, Senhor, o teu amor inundando a vida de cada um para que este casamento não chegue ao fim. Em nome de Jesus. E se porventura, Pai, tiver um casamento onde há abuso psicológico, abuso físico, que o Senhor transforme o cônjuge, que haja arrependimento, ele nunca mais levante a mão ou a voz para falar de forma rude contra o seu cônjuge. Que o Senhor traga arrependimento nesta vida, que o Senhor traga transformação. E se porventura essas pessoas não quiserem, porque o Senhor nos dá a escolha, o livre-arbítrio de mudarmos conforme a tua vontade e o teu querer, se posicionando da forma correta. O homem, ele foi feito para cuidar, para zelar, para dar a vida pela sua esposa, assim como Cristo fez pela igreja. E a sua esposa está ali no papel de honrar, de cuidar, de caminhar lado a lado com seu esposo, estando em unidade contigo, caminhando ambos para um fazer o outro feliz. A mulher para fazer o seu marido feliz, o homem para fazer a sua esposa feliz, e assim sucessivamente, Pai. A família, os filhos, que o Senhor venha, Pai, entrar com providência nestas situações, porque para ti nada é impossível. Agora, se o coração permanecer duro, Pai, que o Senhor dê graça e força para essas pessoas, para ressignificarem o casamento, no sentido de fazerem novas escolhas diante da tua vontade, observando os sinais, observando aí o comportamento, o caráter, não deixando somente que o coração fale, porque a tua palavra diz que o coração é enganoso. Mas que o Senhor abra os olhos, que o Senhor abra os ouvidos, que o Senhor dê o discernimento para a pessoa saber, Pai, exatamente como deve agir. Assim eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Peço novamente a você que se inscreva aqui no Instagram, você que está assistindo pelo YouTube também, vá no Instagram, se inscreva lá, me ajude, porque todo dia eu estou recebendo agora a notificação de que se eu não tiver mil pessoas inscritas, provavelmente eles não vão deixar mais eu fazer a live, mas entregamos na mão de Deus e vamos fazer a nossa parte, porque a união faz a força. Tem o Pix, semeando para frutificar@gmail.com, caso você queira abençoar meu ministério. Deus te abençoe mais e mais. E lembre-se, curta, se inscreva, por favor, no canal e compartilhe. Deus te abençoe, Ele permitindo, estaremos aqui amanhã novamente para a honra e glória do Senhor. Fiquem com Deus.